Acre, Márcio Bittar. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Primeiro, quero manifestar o privilégio, a alegria de falar numa segunda-feira na sessão presidida por meu querido colega, o senador Messias, que é também da mesma região que eu tenho a honra de representar, a região norte do Brasil, região amazônica. Mas, senador Girão, fazendo aqui coro à sua fala, presidente Bolsonaro, um homem que se tivesse roubado essa caneta, o mundo já saberia. Um homem que passou por 28 anos na Câmara Federal e nesse período a Câmara e vários deputados se envolveram em N escândalos de corrupção, menos ele. Pede de novo a autorização ao Supremo, leia-se ministro Alexandre de Moraes, para que ele se submeta com urgência a mais outra cirurgia. O presidente Bolsonaro, que foi esse sim, esse recebeu um atentado à sua vida, uma facada que era para matar, era para eliminar fisicamente. Ele tem que pedir, preso que está por um crime que não existiu, ele tem que pedir autorização urgente à defesa para o ministro Alexandre de Moraes, sabe-se lá que hora vai autorizar esse pedido. Agora veja o naipe, como diria meu saudoso e finado pai, olha o naipe dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em tese para guardar a nossa Constituição. Portanto, homens que deveriam, ao ser aprovados aqui no Senado, ter uma vida proba, notório saber jurídico, mas olha as manchetes, olha o naipe das pessoas que julgaram o presidente Bolsonaro. Veja se isso aqui é espelho de uma corte que o Brasil possa confiar. Olha as últimas notícias, vamos lá. Revista Oeste, agenda de Vorcaro revela contatos de ministros do STF e de líderes do Congresso. Dono do Banco Master, alvo de investigação sobre fraudes financeiras. Outra manchete, dona do Banco Master reúne contatos de ministros do STF e cúpula do Congresso Nacional. Celular do banqueiro traz nomes de autoridades. Defesa não se manifesta. Agência O Globo. Outra matéria. PCC, para quem não se lembra, facção criminosa das mais perigosas do mundo. Não é só no Brasil, já é internacional há muito tempo. Olha só. Dias Toffoli, sabe quem que é Dias Toffoli? Ministro do STF. Como que um ministro do STF viaja em avião associado a Beto Louco? Onde é que está o decoro, pelo amor de Deus? Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil, vou repetir, PCC, Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Líder do PCC, ministro do STF, usou o jato operado pela táxi aéreo Piracicaba para ir a evento em resort de luxo, que já teve seus parentes como sócios. Mas, olha o nível, olha o naipe, como diria o seu Mamed Bittar. Gilmar Mendes decide que apenas a PGR, isso agora, nas últimas 2 semanas, pode pedir impeachment de ministro do STF. A PGR, por coincidência, tem um titular, não contou com o meu voto, eu fui lá educadamente olhar para os olhos dele e dizer por que razão eu não poderia confiar meu voto a ele. Mas foi sócio já do ministro Gilmar. Essa relação que ninguém mais separa, logo os ministros da mais alta corte do Brasil, volta atrás, mas o gesto ficou. O ministro de uma caneta muda a Constituição que ele jurou defender, que ele existe para defender. Ele faz uma outra Constituição e diz que é só a PGR, que hoje é ocupada por um ex-sócio dele, que poderia abrir um processo de impeachment. Depois voltou atrás, mas a notícia fica, a atitude fica. CPMI, que a gente faz parte, você me deu o privilégio de dividir a titularidade com
com a sua presença, muito obrigado. CPMI do INSS quebra sigilo de Vocaro e encontra contato de Moraes e esposa. Pelo amor de Deus. Banco Master de Vocaro manteve contrato de 129 milhões com escritórios da esposa de Alexandre de Moraes. Senhor presidente, desculpa, eu não queria estar falando disso. Cara, eu não esperava, presidente Messias, eu com 62 anos de idade, vou fazer 63, no mês que eu vou ter o meu 5º filho, eu li coisas semelhantes a isso aqui em regimes autoritários, regimes comunistas, algumas outras ditaduras, essa falta de decoro, essa depravação total. Como é que eu ia imaginar que na minha vida eu ia assistir isso? E aí, o ministro do STF, Dias Toffoli, viaja para a final da Libertadores com quem? Com o advogado do Banco Master. E ao voltar para o Brasil, estabelece sigilo ad eterno na investigação. Como é que o Brasil vai confiar nos homens que estão na mais alta corte? O Vocaro não tem foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli, numa outra canetada, pega o processo dele, leva para o STF, para ele julgar. Mas não foi ele que estava no avião com o advogado do Banco Master? Como é que alguém que deveria, pelo um pingo de vergonha, se considerar inabilitado, não só viaja no avião do advogado do banco, não. Vem aqui, pega o processo que estava em outra vara, puxa para o STF. Pode puxar seu, meu, de qualquer um. Brasileiros que nos assistem. O perigo é que se fazem isso à luz do dia. Farão com qualquer pessoa. Depende da vontade e do teor político como disse aqui o meu querido senador Girão, a corte mais politizada da vida, não tem nenhuma no mundo. Aliás, Poder Judiciário brasileiro mais caro do planeta e um dos mais ineficientes. Aí o nosso presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, Gazeta do Povo, Viana diz que Toffoli retirou dados, não parou. Pega o cidadão, leva para a Corte Suprema sem foro privilegiado, para ele relatar, autoriza o sigilo por ad eterno e continua. Entra aqui na CPMI. Carlos Viana, nosso colega senador, diz que Toffoli retirou dados da quebra de sigilo de Vocaro, da CPMI do INSS. Quer dizer, o sujeito pega a polícia, a investigação, não fomos eu, você, Messias, Carlos Viana, a investigação descobre a roubalheira, o escândalo no Brasil que afeta a economia brasileira, pega os telefones celular do rapaz, do homem, tem dados de telefones pessoais de ministros. E aí o que se faz? Na CPMI, que pega essas documentações, o ministro Dias Toffoli manda retirar dados da quebra de sigilo de Vocaro da CPMI. Não é tudo suspeito, pelo amor de Deus? Como é que o brasileiro não vai suspeitar? Como é que o brasileiro vai continuar respeitando a Suprema Corte que tem esse tipo de atitude? O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, Podemos Minas Gerais, afirmou, dia 12, sexta-feira, que o ministro Dias Toffoli determinou a retirada de dados da quebra do sigilo de Daniel Vocaro, dono do Banco Master, encaminhados à comissão. Não são todos, claro, não há unanimidade em lugar nenhum, mas essa é a marca da maioria hoje dos nossos ministros. Falam de política 24 horas, dão opinião sobre tudo. Enfrentam a Câmara, desmoralizam o Congresso Nacional e nós somos cobrados todo santo dia e eu sou obrigado a responder que os 81 fomos eleitos, os 513 também foram eleitos e que nós não conseguimos fazer na marra a nossa opinião. Continua mais. Olha o que os brasileiros estão acostumados agora a ler todo santo dia. Toffoli retira documentos de Vocaro da CPMI do INSS, Revista Oeste. Do ministro Gilmar, já mencionei. Aí tem uma outra frase.
do Maquiavel, quando Vossa Excelência, senador Girão, querido amigo, nobre pré-candidato a governador do querido estado do Ceará, estado que ajudou a colonizar, como nenhum outro estado ajudou, o Nordeste ajudou, mas o Ceará mais do que tudo, o meu querido estado do Acre, que eu tenho a honra de representar. Quando Vossa Excelência falou da frase, eu digo, vai falar a frase que eu tinha escalado. Abre aspas, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Fecha aspas. No caso aqui, eu não tenho como não lembrar do Bolsonaro. Esse era o inimigo número 1. Decisão do ministro Dias Toffoli de transferir para o Supremo o processo contra o Banco Master, impor sigilo e blindar documentos obtidos pela CPMI do INSS, favorecendo o empresário Daniel Vorcaro de uma investigação mais ampla. Não é a cara da frase do Maquiavel? Vamos repetir. Abre aspas, aos amigos os favores, aos inimigos a lei, fecha aspas. Agora, senhor presidente, essa turma, esses ministros, que segundo a imprensa nacional, toda hora dão notícia de que pressionam parlamentares. A imprensa já disse não sei quantas vezes que parentes do presidente Hugo Mota, logo depois que ele assume a presidência, passaram por certas devassas, para pressioná-lo, ele tinha se comprometido em colocar, para votar. Não se comprometeu de votar a favor ou contra, de colocar o processo em votação. Não colocou até hoje. A mídia está cansada de dizer que isso é pressão de ministros do STF em cima daqueles que têm processo no Supremo Tribunal Federal. Embora que hoje, para você que não tem processo no Supremo Tribunal Federal passar a ter, não custa nada. Nada, a qualquer hora, rapidinho, surge uma denúncia, nós somos senadores, vai para o Supremo, pronto, ele acata, aceita a denúncia e você já vira réu. Mas veja, esses ministros que claramente perderam a noção do dever, perderam a noção do decoro, perderam a noção de qualquer limite, eles, aliados a artistas, entre aspas, como citou aqui o meu querido amigo Girão, senador Messias, trabalham dia após dia contra a anistia. Eu vou repetir mais uma vez, eu não esperava ver em vida essa maldade stalinista que habita o coração de todo comunista, que aparece com verniz de educado, de tolerante, mas se você apertar um pouquinho, aparece o Stalin que cada um deles carrega dentro de si. Coração frio, gelado. Como disse aqui, senador Girão, mas eu quero corroborar. Artista como Caetano Veloso, da Lei Rouanet, beneficiado por Lei Rouanet, quando o PT, no governo primeiro do Lula, para implantar a sua agenda, entre elas, lembra do controle social da mídia? O que era controle social da mídia? Ora, se eles controlam o sindicato, eles iriam controlar a mídia e dizer o que é fake news, o que não é fake news. Mas a gente não tem o apoio do Congresso Nacional, não tem problema, compra, faz a mesada para cada um deles. E isso não mereceu de artistas da Lei Rouanet, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, uma palavra. Eu não me lembro naquela época de que um desses artistas dissesse, como disseram ontem, vamos devolver o Congresso ao povo brasileiro. O Congresso nunca foi tão vilipendiado como a época da denúncia do Mensalão. O que era a denúncia do Mensalão? Que o governo Lula pagava uma mesada para que a Câmara Federal aprovasse a sua agenda. Eu não vi nenhum desses artistas. São 2 pesos e 2 medidas, descaradamente. Aí, na CCJ, semana passada, quando eu tive que dizer, e repito aqui outra vez, em 64 no Brasil, não adianta, a esquerda fica com ódio de ouvir isso. Eu estava dizendo isso na CCJ e vendo senadores se mexer na cadeira. Se pudesse, me mandava calar a boca. Mas, por enquanto, ainda não estão com esse poder. Então, eu vou repetir. Em 64, no Brasil, havia 2 grupos querendo dar o golpe de Estado. Prevaleceu os militares. Mas a esquerda, o que queria? Implantar o comunismo. Isso aí ninguém nega. Tá bom, os militares fizeram atrocidades. Dados oficiais dão conta de 400 pessoas foram assassinadas ou sumiram, ninguém achou mais. Isso é muito ruim.
Mas será que se a esquerda tivesse dado golpe comunista, não teria mais ainda? A outra parte da história é para nos esquecermos. Eu acho incrível como algum colega mais velho que eu, que teve algum parente preso, sofreu no regime militar, tem todo o direito de mostrar a sua indignação. Mas e a indignação dos outros 200 que morreram na mão das facções, na mão da esquerda que foi para a guerrilha urbana e rural? Se calculam 400 vítimas do regime militar e se calculam 200 vítimas daqueles que não conseguiram o golpe comunista, mas foram para a guerrilha urbana e rural. Agora, dá só uma olhada, senhor presidente. Imagina se fosse o golpe de esquerda no Brasil. Será que seriam 600 mortes? 400 do lado militar, 200 do lado da esquerda? Creio que não. Creio que seria incomensuravelmente mais. Vamos dar um exemplo? O terror comunista deixou um rastro de sangue e fuga em massa em todo o planeta. Os estudos falam em algo perto de 150 milhões de mortes em nome dessa ideologia. Dezenas de milhões de refugiados. Venezuela agora tem 20% da população fora do país. Cuba, a mesma coisa. Mais de 20% dos cubanos se arriscaram e se arriscam a vida em embarcações improvisadas porque preferem morrer no mar do que continuar vivendo naquele regime. Sozinho, Cuba já matou 100 mil. Vamos a alguns números. Números do terror comunista e dos refugiados. União Soviética, sob Lenin, de 17 a 24. Estimativas atribuem ao período leninista cerca de 5 milhões. São 5 mil não, nem 500. São 5 milhões de mortos, somando guerra civil, terror vermelho, fomes ligadas às requisições forçadas e à criação dos primeiros campos de concentração. União Soviética sob Stalin, aquele que cunhou a frase, o soldado do partido, esse que cunhou a frase. De 28 a 53, investigadores falam em mais de 60 milhões de mortos, podendo chegar a quase 70 milhões. Mesma coisa, ao longo de todo o período soviético, de 17 a 91, somando Lenin, Stalin e sucessores, a conta fica na ordem de 80 milhões de pessoas. China comunista, 1949 até o presente. Estudos indicam que o grande salto adiante do Mao Tse-tung, meu Deus do céu, foi líder de partidos de esquerda no Brasil. Sozinho matou algo em torno de 45 milhões de pessoas, somando, mesma coisa, fomes, campanhas políticas, repressão, até a morte de Mao, colocando o total de mortos do regime comunista chinês acima de 70 milhões. Não para por aí. Camboja, lá no Khmer Vermelho, de 75 a 79, o genocídio de Pol Pot, ídolo de muita gente da esquerda, exterminou um paísinho deste tamanho, 2 milhões de pessoas, cerca de 25% da população do país. Coreia do Norte, 1948 até agora, estudos demográficos da fome dos anos de 1990 estimam 3 milhões de mortos. Mais de 35 mil norte-coreanos conseguiram chegar e registrar fugindo, correndo risco na Coreia do Sul. Vietnã, 1 milhão de civis mortos. Cuba, dezenas de milhares de mortos. Aliás, o Che Guevara, que muitos comunistas ainda colocam na camiseta, como se fosse um Cristo, né? Alguém do bem, admitiu isso na ONU, que fazia fuzilamento mesmo, justiciamento, e ia continuar fazendo. Ao longo de décadas, centenas de milhares de cubanos fugiram em balsas e ondas migratórias. E assim vai, senhor presidente. Eu quero terminar, senhor presidente, dizendo o seguinte. Aí, essa turma que carrega na sua história, não adianta a esquerda aqui querer negar, ela faz parte dessa história aqui, ó. Ela faz parte disso aqui. E ela está fazendo a mesma coisa no Brasil. Eu quero terminar, senhor presidente, fazendo aqui um louvor. Eu tenho líder. E não me envergonho disso, eu já disse e repito, eu tenho, Girão, amor ao meu líder. Esse que passou 28 anos na Câmara, não se envolveu o nome dele em nenhum escândalo. Ao contrário, ao assumir a presidência da República, os escândalos no Brasil cessaram. Antes disso, Mensalão, Petrolão, o homem que cuidou de tudo isso, o chefe, que continua hoje na presidência,
foi preso, condenado na instância correta, na segunda, na terceira, por 9 juízes. Hoje, ele é o presidente do Brasil outra vez. E o homem, o único presidente civil que não teve um escândalo de corrupção, esse está na cadeia, pagando com a própria vida, com a sua saúde. Pois bem, senador Girão, eu quero aqui também homenagear Eduardo Bolsonaro. Se dependesse da minha disciplina, nós todos aqui teríamos apoiado. E o que ele fez nos Estados Unidos foi denunciar o que nós vivemos aqui. Todos os escândalos voltaram. Estão assaltando todo mundo de novo. Não é a primeira vez que assaltam os homens que eles tanto juram defender, servidores públicos, fundo de pensão, de todas as estatais. Agora estamos na CPMI, vendo o quê? O roubo dos idosos do INSS, feito pela mesma turma. Agora, eu quero terminar, senhor presidente, fazendo uma lembrança. Muitos queriam que Bolsonaro fizesse acordo para salvar sua pele e sair do processo eleitoral, tirar o seu nome. Se o Bolsonaro fosse um homem normal, se ele fosse um homem comum, provavelmente ele teria chamado o Centrão para fazer um acordo e salvar a sua liberdade, a liberdade da sua família. Mas Bolsonaro, mais uma vez, presidente Messias, prova que não é normal, não está na média, ele é muito acima da média. O que é que ele faz? Ao invés de ceder ao silêncio que comprovou o que queriam, e o que queriam eram os votos do Bolsonaro sem ele. E na visita que fiz à residência dele, eu pedi se eu poderia ter o tupete de dar opinião a ele sobre a sucessão. Ele disse, diga aí, Bittar. E eu disse a ele, presidente, se eu fosse o senhor, ao não poder mesmo disputar, eu coloco um Bolsonaro, coloque o herdeiro do senhor. Quem tirou a direita do armário, quem tirou os conservadores do armário, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que está pagando com a vida, família esparramada, um filho para os Estados Unidos sem poder voltar, se voltar é preso. E disse mais, o governador do estado de São Paulo, o papel dele não é arriscar uma eleição, é montar um palanque para nós, no maior colégio eleitoral do país. E o presidente Bolsonaro, não porque eu pedi, não porque eu dei essa opinião, mas eu me somei provavelmente a outras opiniões que ele tinha e acabou prevalecendo. Quero terminar, eu estou aliviado e animado, porque nós teremos um verdadeiro candidato da direita que representa os valores que Bolsonaro, como ninguém, soube levantar nesse país. Um país de cristãos, um país de pessoas que não querem saber de estuprador, de assassino, que não querem passar a mão na cabeça de bandido. Ele tinha que ter um herdeiro, e ele chama o seu primogênito, é o meu pré-candidato. Meu Acre é pequeno, tem poucos eleitores, mas lá, Girão, nós vamos ganhar a eleição do PT outra vez, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, presidente. Senador Bittar, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência deixou uma lição de história hoje no plenário desta casa, e eu me junto a Vossa Excelência no sentimento, na opinião e na crença de que o presidente Bolsonaro foi, sem dúvida nenhuma, a alma viva que levantou e acordou a direita no Brasil, defendendo as famílias e defendendo a nossa